E nesse mês de fevereiro nós estamos trabalhando um tema sobre família. Nosso tema é família para a glória de Deus. E nós chegamos hoje ao terceiro estudo, que vamos falar sobre trabalho, ministério e família. Como equilibrar as prioridades. Eu quero orar com você, antes de mais nada. E eu te convido a fechar os olhos nesse momento, para que a gente possa orar ao Senhor, pedindo a condução do Espírito Santo de Deus para esse momento que nós estaremos falando de algo tão importante, sobretudo para as nossas famílias. Pai, nós agradecemos ao Senhor mais uma vez, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos. E nesse momento, de uma forma muito especial, eu quero pedir ao Senhor por cada família aqui representada. Nós temos falado, Deus, sobre família nesses domingos pela manhã. Nós sabemos da seriedade que é a família para o Senhor e que também precisa ser para nós. E ao mesmo tempo sabemos dos desafios que temos enfrentado enquanto família. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê visão, que o Senhor nos dê discernimento, para que possamos conduzir a nossa casa, a nossa família, voltada, Deus, para os propósitos que o Senhor tem para nós. Que o Senhor nos abençoe nesta manhã, traga iluminação à nossa mente, para que possamos compreender tudo aquilo que vamos falar e possamos aprender cada vez mais de Ti. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, equilíbrio é uma palavra muito necessária para esse tempo. A gente tem vivido um tempo de muito desequilíbrio. A gente tem vivido um tempo de muito extremo. Aonde há extremo, falta equilíbrio. Então, equilíbrio é um tesouro a ser procurado por nós. Todos nós, pastores, membros, líderes da igreja, todos nós vivenciamos na pele, no dia a dia, as dificuldades de nós mantermos equilíbrio na nossa casa. A gente vive uma época de uma aceleração muito rápida na nossa vida, nos nossos hábitos. Nós estamos envolvidos em inúmeras coisas e muitas vezes precisamos de sabedoria para que a gente possa encontrar equilíbrio naquilo que estamos fazendo. Porque em algum momento o nosso desequilíbrio pode custar caro para nós. Todos nós sabemos da importância da família, tanto que estamos aqui aos domingos pela manhã desse mês falando sobre família. Se estamos aqui, se você está aqui, se eu estou aqui, é porque a família tem importância para nós. Mas como dizer, por exemplo, que o trabalho não tem importância para nós? Como dizer que o trabalho, ele também não é importante para nós, uma vez que nós encontramos realizações pessoais no trabalho, nós usamos o trabalho para o sustento e a qualidade de vida da nossa família. E nós, famílias cristãs, diferentes das famílias seculares, ainda temos uma terceira área, que é a igreja, que é o ministério. Se está difícil para alguns equilibrar família e trabalho, e para nós, servos de Deus, famílias cristãs, que muitas vezes, além de equilibrar trabalho e família, também temos que equilibrar o ministério, que temos uma terceira área, que temos uma terceira mão para podermos equilibrar em tudo isso da nossa vida. O que fazer nós que aos domingos somos os Bíblia, somos os crentes e que trazemos a nossa família para a igreja, e isso muitas vezes entra nessa dificuldade nossa de gerir o tempo. Então, diante de tudo isso, o que nós devemos fazer?
nós temos que criar uma hierarquia, nós temos que estabelecer prioridades, direta ou indiretamente, ou nós temos que buscar, de alguma forma, equilibrar as situações da nossa vida, entender as fases da vida e, para cada momento, agir de forma diferente, como se fossem estações e fases da nossa vida. Então é pensando um pouco em tudo isso que esse bate-papo de hoje, ele é relevante para nós, porque estamos falando, irmãos, de 3 áreas onde todos aqui estão inseridos: família, trabalho e ministério, ou igreja, se você quiser substituir a palavra ministério aqui. E aí, irmãos, eu quero talvez chocar um pouco, imagino que possa acontecer, porque a primeira coisa que eu quero fazer nesta manhã é desmistificar um pouco uma visão hierárquica que eu e você conhecemos muito bem, que muitas vezes ela é colocada de forma absoluta, mas eu quero te convidar nesta manhã a pensar um pouco sobre ela. Pode passar o slide? Eu acredito que isso aqui não seja novidade para você, mas muitas vezes nós, até dentro da igreja, recebemos ensinamentos de que tudo que nós falamos aqui precisa ser colocado numa hierarquia, como se fosse uma coluna, uma pirâmide, perdão. E nessa pirâmide Deus está no topo de tudo. Depois de Deus vem a família. Depois da família vem o trabalho. E depois do trabalho vem a igreja, que é o ministério. Eu tenho 46 anos de vida, 46 anos criados, nasci num lar evangélico, criados na igreja. Isso aqui não é novidade para mim, como eu imagino que não seja para muitos. Mas até que ponto, irmãos, eu quero te convidar a pensar nesta manhã, até que ponto isso aqui, ele não é perigoso para nós? Até que ponto isso aqui não nos coloca numa hierarquia rígida e inflexível diante de questões importantes para nós? Até que ponto, irmãos, isso daqui não tem servido de muleta para muitos desprestigiarem a igreja em prol da família, por exemplo? Então eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso. É saudável pensarmos sobre isso. Pensa aqui comigo então, eu vou te dar alguns exemplos. Eu acredito, irmãos, que todos nós sabemos da importância da família na nossa vida. Eu creio que seja perigoso a gente precisar de uma pirâmide hierárquica para dizer a importância da família para nós. Porque todos nós sabemos a importância dela. Eu já precisei deixar coisas de lado por conta da família. E eu imagino que você também. Mas eu também já fiz ao contrário. E eu imagino que você também. Porque tem fase da nossa vida, por exemplo, que a gente precisa sacrificar, vou usar essa palavra, um pouco a família, por conta do trabalho. Eu imagino que uma casa onde alguém ali, ou um pai ou uma mãe, esteja precisando se dedicar por um tempo a um estudo para um concurso, a uma formação. Eu imagino que, diante de um cenário que nos cobra o sustento da nossa casa, em algum momento um chefe de família, ele pode ter uma atividade profissional que não seja a que ele mais gostaria de ter, e que o tira de casa por algum momento. Mas aquilo é necessário para a família por um tempo, ainda que não seja definitivo. Então,
todos nós aqui, eu me arrisco a dizer, alternamos prioridades ou momentos na nossa vida de acordo com o tempo. Não sei se você está conseguindo entender o que eu quero dizer. Talvez tenham pessoas aqui que precisem trabalhar ou estejam precisando trabalhar nesse momento, ficando a semana inteira fora de casa. E isso tem sido algo que, ainda não definitivo, tem feito parte da sua família. Será que à luz disso eu não diria que esse está sendo negligente em relação à sua casa, se eu for levar ao pé da letra isso? Será que eu não diria que alguém que em algum momento precisa dedicar algo em relação a um trabalho para o melhor da sua família não estaria sendo negligente? E quando a igreja exige em algum momento também, ainda que não definitivo, algo de nós, e nós nos doamos pela igreja? Quantos aqui lideram ou já lideraram algum ministério e em determinados momentos precisaram dedicar um tempo além do normal a esse ministério, porque ele exigia algo de você, e naquele momento você conseguiu de forma equilibrada abrir mão e sacrificar algumas coisas, até mesmo da sua casa, para poder se dedicar a uma obra de Deus? Um projeto que você esteja inserido na igreja, que naquele momento exija mais de você. Um musical, uma apresentação, um evento que vai acontecer. Quantas vezes, irmãos, ainda que a gente conheça essa pirâmide, a gente não alterna prioridades buscando um equilíbrio para a nossa casa. E eu pergunto, fazer isso seria negligência? Então, se em algum momento eu estou me dedicando para algo, estou trabalhando mais do que eu gostaria e do que talvez eu entenderia como ideal, mas estou trabalhando para o bem da minha casa e da minha família, eu estou negligenciando a família porque ela está dentro dessa estrutura, logo abaixo de Deus e numa ordem de prioridade mais importante que o trabalho? Então, como que a gente lida com isso se a gente for entender e interpretar de forma engessada essa estrutura piramidal? Então, eu quero dizer para você que esse não é o formato que eu consigo interpretar do pouco que eu entendo de vida cristã e de Bíblia. Esse não é o modelo ideal que eu consigo interpretar. E aqui eu desconstruo talvez algo que você tem ouvido a vida inteira. Pelo pouco que eu conheço de Bíblia, pelo pouco que eu conheço de vida cristã, eu consigo entender, irmãos, pode passar, que a palavra de Deus, ela nos ensina a todo momento que Deus precisa ser o centro da nossa vida. A Bíblia vai dizer, desde o Antigo Testamento após o Novo, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Vai trazer isso como o primeiro mandamento para nós. Depois fala sobre amar o próximo. Jesus Cristo nos Evangelhos vai dizendo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu te pergunto mais uma vez para fomentar uma reflexão em você. Será que o homem ou a mulher que tem Deus no centro da sua vida, ele não tem condições suficientemente de dar a atenção que a sua família merece no tempo certo e de forma equilibrada e buscar equilibrar todas as áreas da sua vida? Será que muitas vezes na nossa prática não é assim que estamos vivendo, mas a gente prega a pirâmide e pregando a pirâmide acaba sendo uma hipocrisia o que eu estou pregando? Será que muitas vezes não é isso aqui que a gente está vivendo na prática e há algum erro em viver isso? Estou fazendo essas perguntas justamente para te gerar reflexão. Será que a pessoa, o homem ou a mulher que tem Deus no centro, ele não vai saber o tempo de muitas vezes abrir mão de algo em prol da família,
Mas não tem momentos que Ele também vai sacrificar de forma temporária a família em prol de algo, e não é importante que a gente muitas vezes caminhe de uma forma equilibrada, do que a gente tente engessar uma estrutura que não dá flexibilidade para a gente. Você não é obrigado a concordar, mas você também não é obrigado a aceitar algo que é teologia, irmãos, porque aquela pirâmide, aquilo é uma teologia. A Bíblia, ela não diz para mim o que a pirâmide prega. Então a gente está falando de teologia e de interpretações que eu justamente quero te convidar. Eu não estou aqui, irmãos, dizendo, e deixo isso bem claro, que a família ela não é aquilo talvez de mais precioso que nós temos. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que da mesma forma que a família ela é um projeto de Deus, a igreja ela é criada por quem? Quando nós vemos lá nos evangelhos aquele diálogo entre Pedro e Jesus, o que está acontecendo ali? Pedro chega e fala sobre... E Jesus pergunta para Pedro o que os outros estão dizendo, e Pedro vai, responde, e aí Jesus pergunta, tá, mas vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro faz uma declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro, então, não foi carne nem sangue que te revelou isso, tu és Pedro, e sobre esta pedra, agora Jesus se referindo a si próprio, eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ali nós vamos ver sistematizando uma teologia que ali Jesus está sendo o fundamento da igreja. E quando chega no livro de Atos, que os discípulos estão ali reunidos e o Espírito Santo vem derramado sobre eles, ali dá-se início à igreja, que atravessa 2000 anos e chega aqui até nós como projeto de Deus. A família ela é um projeto de Deus, precioso demais para nós, aquilo de mais importante que nós temos, mas a igreja não? A igreja não é preciosa, irmãos, para nós? Ao ponto de numa hierarquia ela ter o quarto lugar na nossa vida? Será que é realmente isso? Ou muitas vezes isso é a muleta que nós seres humanos queremos, porque nós seres humanos gostamos de uma muleta. A muleta, ela fundamenta aquilo que eu quero. Aí o que muitas vezes nós vemos, o que muitas vezes eu vi, o que muitas vezes você viu, e o que muitas vezes a gente percebe? A gente percebe, irmãos, uma despriorização ou uma rejeição à igreja, maquiado por um discurso de que eu estou priorizando a minha família. Aí eu rejeito servir na igreja por conta da família. Aí eu entendo que a formação secular ela é importante para o meu filho, mas eu não valorizo a formação bíblica. Aí eu começo a ser enganado por conta de algo que eu estou pensando que está sendo saudável. E eu não estou dizendo que há um erro se você quiser interpretar desta outra forma. Eu só estou dizendo que é perigoso demais. Demais. A minha família, agora eu tiro da terceira pessoa e coloco na primeira. A minha família é aquilo de mais precioso que eu tenho. Mas a igreja também e o ministério é muito precioso para mim. E o trabalho também é muito precioso, porque é através dele
que nós cuidamos da nossa casa. Então tem momentos, irmãos, na nossa vida que a gente vai viver fases. Talvez enquanto os filhos, estou supondo, tentando trazer para uma linha geral, talvez enquanto os filhos crianças e pequenos, que nós estamos buscando investir na formação deles, no crescimento deles, talvez ali a gente vai trabalhar ou buscar ganhos de uma forma que não buscaremos em outras fases da vida. Talvez enquanto os filhos estão fazendo uma faculdade, nós queremos contribuir e ajudar, nós vamos em algum momento sacrificar algo e tempo da nossa casa para podermos alcançar algo em função do trabalho. E isso não pode ficar como um peso nas minhas costas, como negligência à família. O serviço à família através do trabalho não pode vir como um peso, porque parece que se torna uma lei. Aí eu coloco um peso nas minhas costas quando eu estou fazendo algo em prol da família, como se eu estivesse fazendo mal para a família. O lar onde a esposa às vezes precisa por um tempo da vida trabalhar para ajudar no sustento, dependendo de como isso vem para mim, fica com um peso nas costas. Aí ao mesmo tempo, em vez de eu estar trabalhando de forma saudável para buscar um bem para minha casa, eu estou com uma lei nos meus ombros, achando que eu estou errado, porque em algum momento eu estou fazendo isso. Agora, será que o que eu preciso não é encontrar um equilíbrio do que viver como uma lei que pesa sobre os meus ombros e muitas vezes eu não consigo me enquadrar nisso? Então, percebo que Deus no centro da nossa vida e o nosso relacionamento com Ele é que vai nos dar o equilíbrio, irmãos, para entendermos as fases da vida e vivermos cada fase de acordo com a sua necessidade, buscando equilibrar. Sabe por quê? Porque você pode trabalhar muito e ainda assim encontrar tempo para a sua casa. Porque você pode servir na igreja sem deixar de cuidar da sua casa. Desde que Deus seja o centro da nossa vida, e a gente busca esse equilíbrio, sobretudo pela orientação dEle. Senão, a gente se torna displicente, sobretudo com a igreja. E Deus não quer que a gente seja displicente com a igreja. Então hoje, eu prefiro falar sobre o desafio do equilíbrio. Hoje eu quero dizer, talvez para me fazer mais claro, pode voltar a primeira, que eu não preciso, que eu não preciso de uma pirâmide para saber da importância da família na minha vida. Talvez seja isso que eu queira comunicar para você. Que eu não preciso de uma pirâmide para saber a importância da família na minha vida. Eu sou pastor. Se em algum momento eu precisar diminuir ou até me ausentar da igreja por conta da minha casa, eu vou fazer. Mas preste atenção, tem momentos que a minha família abre mão da minha presença para que eu possa cuidar da igreja. E isso acontece com você. Isso acontece com você. Ainda que você queira enxergar essa estrutura, isso acontece com você. Então, irmãos, a vida, ela tem fases. A vida, ela tem ciclos. E a vida tem desafios que a gente precisa viver. Viver como? Arruma um microfone para mim, alguém. Viver como? Com Deus no centro. Obrigado. Com Deus no centro. Porque se Deus, pode passar de novo, se Deus for o centro, é nele que eu vou encontrar a sabedoria para lidar com tudo isso.
quem concorda e quem discorda. Um de cada vez. Cadê? Oi? Você pediu para falar? Pode falar, tá ligado, tá ligado. Gente, me ajuda aqui. Vai de novo. Pode ir. Eu concordo com esse modelo ali, né? Porque se nós estivermos sob a vontade de Deus, nós seremos aptos a equilibrar todas as coisas, né? Se Ele estiver em primeiro lugar na nossa vida, o Espírito Santo vai nos indicar aonde nós somos mais necessários em cada momento. Aproveitar, pedir até permissão à irmã Delma, para usar até ela como exemplo. Irmã Delma, para quem não sabe, é criada aqui na igreja, nascida aqui, e nos últimos anos ela teve algumas experiências de enfermidade na família. E a irmã Delma sempre trabalhou e serviu conosco na área da escola bíblica dominical, lecionando. Mas em determinados momentos ela me procurava e falava: pastor, nesse tempo eu não vou poder me dedicar à igreja como já fiz outrora, porque em momentos estava com a sua mãe, em outros momentos estava com seu pai. Então, isso foram situações que nós lidamos aqui. E isso não é um equilíbrio, isso não é viver fases e ciclos da vida, onde eu ajusto muitas vezes de forma equilibrada aquilo que eu faço. E aí é pecado em algum momento não servir num ministério da igreja? Não é. Agora, isso vai ser definitivo, isso vai ser sempre. Eu vou colocar de forma obcecada que eu preciso o tempo inteiro cuidar da minha casa e ao mesmo tempo ser negligente com a igreja que é do Senhor Jesus e que também faz parte, precisa fazer parte da minha vida. Então isso também serve como exemplo para nós. A minha mãe, ela colocava a igreja em primeiro lugar. É um outro erro. Totalmente. Nós ficávamos, os mais velhos tomavam conta dos mais novos. Ela e minha tia, elas saíam todo dia para a igreja, né? Então, eu fui criada desse jeito. Agora, na minha vida, eu sempre trabalhei muito, mas o trabalho nunca me atrapalhou das minhas funções aqui na igreja. E nem a família, né? Porque é meu marido. Mas quando chegou a enfermidade, né, na família, aí não teve jeito. Verdade, não é verdade? Verdade. Então, é isso aí. E Deus à frente. Obrigado. A gente vai levando. Obrigado, Delma. Gente, não é pecado discordar não, tá? Alguém? Rafa? Não, aí não vai sair na filmagem. Leva lá para mim, Edilson, por favor. Então a Rafa vai falar, enquanto isso a gente está segurando aqui, né? Então, estamos aqui. Você que vai assistir esse estudo depois, isso aqui faz parte das gravações, né? Então a gente está indo lá na galeria agora levar o microfone para a Rafa. Você não vai vê-la, mas vai ouvir a sua voz. Então, os meus pais me ensinaram que eu sempre tinha que trabalhar na igreja. Só que a gente não deixava a família de lado. Por várias vezes, chegava sábado à noite, estava eu, meu pai e minha mãe ali no salão, a gente lavando o salão, não lembro qual era a ocasião, e a gente estava ali os três trabalhando juntos. Em família. Em família. Por várias vezes, a gente fez várias coisas na igreja juntos e parecia que não estava na igreja. Era para o reino. Era momento em família. Mas era um momento em família. Várias vezes a gente fez cocada para os ministérios e ainda assim fazia em família. Hoje eu vejo com o Leandro, ele não deixa de ficar comigo e a noite inteira passa acordado estudando para trazer as coisas para os adolescentes. Então, a gente tem equilibrado bem, agora como casada. Ainda que se sacrifique. Sim. Legal. Agora a gente vai esperar o Adilson voltar com o microfone.
Enquanto isso eu pergunto, mais alguém aqui quer comentar, quer discordar, quer... Não precisa ficar com medo de discordar, eu repito, né? A gente ouve muito mais o outro modelo do que esse. Então, se você tem alguma dúvida... Opa, Elton. Bom dia. É interessante a gente pensar nesse modelo de Deus estando no centro. Eu gosto sempre de fazer analogias bíblicas, né? Quando a gente pensa no José do Egito, ele estava em família, servia a Deus, né? E estava Deus no centro, a família, o trabalho ali, ele tinha o trabalho dele. E quando ele é requisitado para um outro trabalho, né? De ir lá e depois de tudo que aconteceu, né? De ser o governador lá do Egito, ele dá a prioridade ao trabalho. É claro que ele não esquece da família. E depois de um tempo, traz a família, né, para o Egito também. E começa ali no Egito, ali, toda a questão da formação do trabalho do povo, da família que ele trouxe ali para o Egito, e o ministério dele ali e tudo mais. E a gente vê que no decorrer do tempo, parece que o povo começa a esquecer o lance do ministério, começa a dar prioridade ao trabalho. O Egito olha e fala, o povo é numeroso, vai, se de repente vira um povo de guerra, se vira contra a gente, vamos escravizar. E aí Deus vê que o povo esqueceu a questão do ministério, deu prioridade ao trabalho e fala, eu vou ter que levantar um para trazer o equilíbrio de volta, tirar do Egito para poder me adorar novamente. Legal. E trabalhar novamente numa outra terra, não naquela ali mais, mas trabalhar numa outra terra com equilíbrio. Né, do ministério e do trabalho, tudo em equilíbrio, com Deus no centro. Boa analogia, obrigado, Elton. Mais alguém, irmãos? Então, assim... Oi, Tânia. Os irmãos vão até rir no que eu vou falar, né? Vou até ficar em pé. Pode ficar em pé, brincadeira. Como está falando de família, o pastor Magela teve uma fase que ele ficou lá na IBAN com o pastor Tarcísio. Gosto um pouquinho mais. E foi uma semana assim, muito corrida, porque ele trabalhava, dobrava aquela coisa toda, foi aquela semana na correria só. A outra já está rindo lá. Então, e ele tomava conta da congregação. No domingo, nós já estávamos arrumados, estava indo para a congregação. Quando terminou o culto, é um equilíbrio e priorizando Deus, mas me priorizando também como família, porque somos marido e mulher. Ele disse para a Rafa e a Isabela, vaza e vai para a igreja, porque nós tínhamos que estar às 19 horas no culto. Pai, mas eu e a minha irmã, sozinha, nós vamos para o culto? Vai, porque eu preciso colocar minha casa em ordem. Entenderam, né? Entenderam, né? Então, ó, coloca a casa em ordem. Então, gente, partindo dessa introdução, eu quero falar nesta manhã muito sobre equilíbrio e sobre essa importância de Deus estar no centro da nossa vida, sobretudo para que Ele nos dê discernimento e sabedoria para que a gente lide com essas questões. Então, por exemplo, há um perigo do desequilíbrio quando o trabalho se torna uma prioridade excessiva. Então, aqui tem um perigo. É quando nós, por exemplo, não sabemos balancear e vivemos de forma excessiva o trabalho. Aí já não é mais aquele pensamento, olha, até como se fosse uma conversa em família, olha, por um momento eu vou precisar estar mais envolvido nisso, mas depois, nesse período aqui que eu vou estar muito focado nisso, a gente tenta se sacrificar, buscar alguns horários fora de hora, para que a gente não perca o nosso contato sobre família, lá na frente volta tudo ao normal. Não é isso que eu estou falando. É quando a gente entra num ciclo onde a nossa cosmovisão mudou e o nosso trabalho se tornou uma prioridade excessiva. E aí, isso é ruim e prejudicial demais para a família. E nós estamos numa época em que a gente é facilmente atraído por isso, por conta de várias outras coisas. Aí a gente volta naquele diálogo da aula passada, né? Das influências da sociedade, da cultura na nossa época. Porque hoje, por exemplo,
você tem um smartphone na sua mão. Com esse smartphone, o teu chefe, ele te liga a hora que ele quiser, dependendo da atividade profissional que você tenha. Nesse smartphone, você pode estar ali, ainda que não precise, mergulhado o tempo inteiro numa questão de trabalho. Você tem uma mente que nesse tempo de hoje não está desligando. E às vezes o processo está lá, mas você foi para casa, ele está aqui. E ele está, a sua mente não desliga. Então, irmãos, quais seriam talvez os sinais de que o trabalho está fazendo mal para minha casa e para minha família? Olha, será se tem alguns sinais? Eu acredito que sim. O primeiro deles é a falta de tempo para a família. Aí, esse tempo em família se torna escasso quando não desaparece. Quando não desaparece. Como está o seu tempo com a sua família, a despeito da sua atividade com o seu trabalho? Marido, como está o seu tempo com a sua esposa, a despeito da atividade do seu trabalho? Como está o tempo com os seus filhos, a despeito da atividade do seu trabalho? Você está vivendo algo por um momento, algo temporário, que em algum momento a família está sendo um pouco sacrificada por conta de algo que é temporário, ou isso já se tornou um ciclo que não tem fim, teve início, mas não tem fim na sua vida, e há anos você não consegue dar tempo para a sua família por conta do trabalho. Esse talvez seja um dos sinais. O outro sinal talvez seja o cansaço extremo e o esgotamento, porque nós sabemos muito bem que o corpo dá sinais. Dá ou não dá? Vem as gastrites, vem o estresse, vem a ansiedade. Isso são sinais que o corpo começa a dar. E aí, há cansaço extremo. Quando o trabalho está prejudicial na nossa vida, olha, falta tempo para Deus e para o ministério. Você, enquanto cristão, você faz a sua devocional? Irmãos, se tem algo que deveria ser inegociável para todo cristão, é o seu tempo devocional. Isso é muito sério. Você vive uma vida onde o seu trabalho não te permite ter meia hora de devocional com Deus? Meia hora, irmãos. Li, refleti e orei. Olha que absurdo. Você está inserido em algo que não te permite mais ter meia hora de devocional com Deus? Você já sai da cama, já com a mente ligada no que tem que fazer profissionalmente, você já desperta com a mente voltada no trabalho, você passa o dia com a mente voltada para o trabalho, e você vai dormir com a mente voltada para o trabalho, e você não consegue separar um tempo para Deus? Você, enquanto cristão, você não consegue separar um tempo para estar na família de fé, congregando, por conta do teu trabalho? Você não consegue, mas eu não consigo ir às quintas-feiras, porque eu preciso trabalhar até tarde, mas chega no domingo, você não consegue vir, você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para colocar seus dons, talentos, habilidades a serviço do reino, você não tem tempo para poder, pelo menos, ter a satisfação de dizer: eu servi na obra de Deus, eu fiz algo, olha, eu recebi alguém que chegou para a igreja, eu dei um abraço em alguém, eu orei com alguém. Você não tem tempo para isso. Você chegou nesse ponto? Você tem estresse constante e preocupação excessiva com finanças, mesmo não sendo um cenário de crise financeira?
Ou seja, a preocupação aqui não é porque não tem como pagar, é porque quer ganhar mais. Então talvez a preocupação aqui não é porque o que está entrando seja pouco, mas porque você queira que entre mais. E aí essa preocupação excessiva com as finanças, ela toma conta de você. E aí sabe o que acontece? Você se perde, aí você chega num ponto ápice. Você começa a definir a sua identidade pelo sucesso profissional. Pode passar. Você define a sua identidade pelo sucesso profissional. Aí você não é, e você não se enxerga como quem deveria se enxergar enquanto filho de Deus. Você começa a dar valor para quem você é pelo que você tem ou possui profissionalmente. Aí você não tem o cargo que gostaria, você acha que isso é a sua identidade. Aí você não tem o status que você gostaria, aí você acha que isso é a sua identidade. E aí você começa a definir a sua identidade pelo seu sucesso profissional. Abra um parênteses aqui, alguma coisa contra o sucesso profissional? Claro que não. Alguma coisa contra você ser bem sucedido, movimentar algo, ganhar um bom salário? Não, claro que não. Mas você pode se perder se você estiver desequilibrado. Porque aí a sua identidade, você não se vê mais completo como um filho de Deus, como alguém que tem uma identidade em Deus. Você começa a medir sua identidade pelo sucesso profissional. Aí, a casa que o outro tem, ela já me inveja, porque não, a minha casa está inferior. Eu preciso trabalhar mais para a minha casa ser igual a de fulano. Não, eu preciso ter o carro que o outro tem. É sério, irmãos. E olha aqui, é fácil isso acontecer. Não é difícil não. Aí você começa a definir a sua identidade por sucesso profissional. E aí você tem muita dificuldade de se desconectar. Aí você vem para a igreja, chega aqui no culto, e na hora do louvor, tua cabeça está onde? Responde para mim. Na hora da mensagem, tua cabeça está onde? É difícil responder? Tua cabeça está onde na hora da mensagem? Aí você está aqui, a tua cabeça está na empresa. Aí você está aqui, a tua cabeça está no trabalho. Aí você está aqui, a tua cabeça está no projeto, a tua cabeça está na viagem profissional que você vai fazer, a tua cabeça está nas metas que você tem que alcançar naquela semana, nos objetivos que você tem que alcançar. Aí você não consegue mais se desconectar. Aí você está desequilibrado, porque você está mergulhado de uma forma na sua vida profissional que você não deveria estar. E eu repito, é muito fácil no tempo de hoje a gente ser puxado para isso. É muito fácil. Aí isso traz danos ao casamento, isso traz danos à criação dos filhos, isso traz danos à vida espiritual, isso traz danos à saúde física e à saúde mental. E a Bíblia não nos ensina sobre isso. Olha, Marcos 8,36, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Provérbios 23:4, não se esgote para obter riquezas, tenha bom senso. Só que aí, irmãos, o nosso desequilíbrio talvez não seja esse. Talvez o nosso desequilíbrio seja quando o ministério se torna uma prioridade excessiva. E eu repito, pode entender como igreja. Talvez o meu desequilíbrio, ou o seu, ou de alguns cristãos, podem ser quando a igreja se torna uma prioridade excessiva. Porque a igreja também não pode estar desequilibrada na nossa vida em relação a isso. O ministério também, assim como o trabalho não é saudável estar de forma excessiva, olha, o ministério também não. Também não. Você não pode, em detrimento da obra de Deus, o tempo inteiro, sacrificar a sua casa. E eu repito,
Em alguns momentos pode ser que isso aconteça. Imagina a igreja fazendo um grande evento. Muitas vezes, talvez, pode ser, eu acredito que todos saibam, irmãos, tudo que acontece na igreja tem os bastidores. E é nos bastidores que se trabalha. Não é no evento que se trabalha, é nos bastidores. Talvez você chegue aqui, possa encontrar tudo pronto, mas é nos bastidores que se trabalha. Uma simples música, não entendam de forma errada, mas uma música que se toca aqui, ela precisou ser ensaiada. Isso são os bastidores. Um evento que você vê que está sendo programado, ele precisa ser trabalhado. Isso são os bastidores. Então, em alguns momentos, repito, de forma equilibrada, a gente vai fazer essas concessões aqui. Não, olha, eu vou chegar, você, marido, vai chegar para a esposa, olha, essa semana aqui está um pouco mais pegado lá na igreja, porque a gente está resolvendo isso e isso. Depois a gente vai lá e dá aconteceu tudo, a gente dá uma equilibrada, e aí a gente pega o outro domingo, depois disso, a gente sai com a família, entende? Você vai equilibrando. Agora, o tempo inteiro? O tempo inteiro? Tem... porém, tá um pouco difícil achar isso hoje, mas ainda assim pode acontecer. Tem gente que pensa que em algum momento sair com seu cônjuge e deixar de estar no domingo na igreja é pecado. Não, não é pecado. Tem gente que quer colocar peso nas costas também por isso. Não coloque. O problema é quando você não vem nunca. Não é quando você não vem, quando precisa. Porque aí você entra no ativismo religioso que você não tem que entrar. Então se você puder, num domingo, estar com a sua família em um lazer, isso não é pecado. Você só não deve, como cristão, abandonar a igreja. Então, esse desequilíbrio aqui, ele também é prejudicial. E ele também dá sinais, olha, vai se repetir, mas não deixa de ser verdade. Também falta tempo para o cônjuge e para os filhos, quando o ministério se torna uma prioridade excessiva. Porque, em vez de muitas vezes você estar com a sua casa, você está mergulhado em coisas da igreja. Acredite, a sua vida espiritual pode estar sendo negligenciada. Fazer muito na igreja não significa estar com a vida espiritual em dia. Repito, fazer muito na igreja não significa estar com a vida espiritual em dia. Você pode fazer muito para o Deus da obra. Você pode fazer muito para a obra e não estar conectado com o Deus da obra. Então, fazer muito na vida da igreja não significa estar com a vida espiritual em dia. Cuidado, isso pode ser um sinal. A ausência em momentos importantes da família. Não, hoje é aniversário de casamento. Não, a gente não pode faltar à igreja. Pode sim. É bom para a igreja que, se você precisar faltar no aniversário de casamento, que você falte. Sabe o que isso indica também, irmãos? Que você tem dificuldade de delegar tarefas. Irmãos, eu sou pastor há 11 anos. Tenho 46 anos de vida cristã. Sempre servi na igreja, desde criança até hoje. E muitas vezes a igreja consumia muito meu tempo. Sabe por quê? Porque eu não delegava tarefas. Essa é uma das características de quem se vê consumido aqui pela igreja. É não delegar tarefas. Sabe o que você começa a pensar? Que você é o único que pode fazer aquilo bem feito. Talvez, ninguém faça tão bem quanto você. Talvez seja verdade. Mas alguém faz. Ainda que não tão bem. Ainda que não tão bem. E lembra da identidade baseada na vida profissional? Você pode estar com a sua identidade baseada no serviço. Eu sou crente. E, irmãos, com todo respeito, tá? Quando eu falo isso,
não pense que eu estou fazendo críticas. A tradição ensinou isso para muitos. Eu sou crente porque eu faço. Já viu crente assim? Aí eu sou melhor que você. Porque eu estou sempre na igreja, você não está. E quando você não está, eu cobro você. Eu estou sempre fazendo. Aí você começa a ter sua identidade. Você pensa que ser crente é servir na igreja. Ser crente não é servir na igreja. Embora servir na igreja seja importante. E isso aqui, irmãos, é puro reflexo de religiosidade. E você precisa matar isso. Você precisa matar. Deus está muito mais preocupado com quem você é do que o que você faz. E o que você é precisa vir antes do que você faz. Lembremos de Caim e Abel. Deus não recusou a oferta de Caim em primeiro lugar. Deus recusou Caim. Senão a gente vai pensar que Abel foi melhor pelo que ele fez. E o texto não está ensinando isso para a gente. Abel foi aceito pelo que ele era. E o texto, se você nunca prestou atenção, ele diz exatamente isso. E o Senhor aceitou Abel e sua oferta, e rejeitou Caim e sua oferta. Os dois foram prestar cultos. O culto de Caim foi perfeito, irmãos. Na avaliação do que estava... Na avaliação da liturgia, para você entender, não tinha problema no culto de Caim, não. Abel ofereceu o seu melhor, Caim também. O problema estava no coração, estava na motivação. Porque a nossa identidade não é o serviço. O serviço faz parte da nossa identidade, mas não é a nossa identidade. É muito melhor ter crentes consagrados, vivendo, refletindo o caráter de Deus, do que ter crentes servindo na igreja e vivendo de forma hipócrita. É muito melhor ter pessoas que estejam aprendendo. Não estou dando margem para que você pense que não é importante o serviço. Eu estou falando sobre, agora sim, prioridade. E o que vem primeiro. Porque é muito melhor para uma igreja ter pessoas santificadas e vivendo um processo de santificação do que pessoas ativistas. Envolvidas em atividades, mas que perderam o fogo no coração. Tem muita gente, em determinados ciclos da vida e em suas igrejas locais, vivendo de forma ativista, sem fogo no coração. Tem muita gente boa de teologia, com luz na cabeça, mas sem fogo no coração. E isso não pode acontecer com a gente. A gente não pode perder o fogo no coração. O evangelho tem que arder no nosso coração. O amor por Cristo tem que arder dentro de nós. E porque isso acontece, eu faço. Então você não tem que sacrificar a sua família definitivamente pelo ministério. Deus não chamou ninguém para isso. Nem os pastores. Nem os pastores. Um pastor não tem que sacrificar a sua família definitivamente pelo ministério. Não, ele tem que ter equilíbrio. Eu não sacrifico a minha casa? Claro que eu sacrifico, mas eu não posso sacrificar definitivamente, o tempo inteiro. Tem que ter equilíbrio. Tem momentos que a Giovana e a Ana precisam mais de mim do que vocês. Tem momento que a Lívia precisa mais de mim do que vocês. E a mesma coisa acontece com cada um aqui. Então eu não posso mergulhar numa ideia de que quanto mais faço, mais crente eu sou. Não mais eu estou agradando a Deus. Isso traz danos ao casamento, à criação dos filhos, à própria fé.
e ao testemunho cristão. Lucas 10, 41 a 42. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Foi uma crítica aqui ao serviço. Ao serviço. Jesus criticou o serviço de Marta quando o tempo era de intimidade, não de serviço. Tem momento que é necessária intimidade, não serviço. O serviço vai fluir muito melhor quando tiver intimidade. Imagina o pastor indo para a Bíblia buscar apenas o sermão, buscar apenas o serviço, sem ter a intimidade. Da mesma forma, cada um de nós. Atos 6, de 1 a 4, vai dizendo no livro de Atos que os apóstolos, ao perceberem que estavam sobrecarregados, delegaram responsabilidades para outros. É por isso que a igreja precisa ter uma estrutura organizacional bem feita, onde, ainda que seja difícil, ela busque pessoas para fazer a obra de Deus. E ninguém faça a obra sozinho. Pastor Carlito Paes, de forma muito sábia, diz que ninguém faz nada grande sozinho. E se alguém está fazendo algo sozinho, isso não é grande. Até Jesus, irmão, se retirava para descansar e ter momentos a sós com Deus. Tinha hora que ele deixava de estar com o povo para estar sozinho com o Pai. Tinha hora que é como se ele estivesse dizendo: olha, fica aí, que eu preciso agora ficar distante de vocês. Tem hora que você precisa largar a multidão e ficar com o Pai. Agora, o que muitas vezes é difícil entender, mas precisa ser entendido, tem um perigo também no desequilíbrio quando a família se torna uma prioridade excessiva. Irmãos, tem pai que são paranoico com os filhos. Tem pais que já alcançaram um nível de loucura. Tem pais que são doidos. Desequilibrados. Tem pais que alcançaram o nível máximo do desequilíbrio. Estão beirando a loucura. Sabe o que é isso? É falta de Bíblia. Porque se o Senhor não edificar a casa em primeiro lugar, em vão trabalham os que a edificam. Se não for o Senhor primeiro a cuidar da sua casa, você está trabalhando em vão. Não é pela força do seu braço. Não estou dizendo e pregando que os pais não devam se preocupar. Estou dizendo que tudo tem um limite. Não, eu não vou na igreja não, porque eu estou grávida. Agora eu não vou porque meu filho está recém-nascido. Agora eu não vou porque ele está numa fase que ele está aprendendo a andar, tomando alguns remédios. Não, agora eu não vou porque, olha, esse menino está me dando um trabalho na escola. Agora eu não vou porque ele virou adolescente. E agora eu não vou porque ele já está pensando em casar. E agora eu não vou porque eu estou cuidando dos netos. Passou a vida. E você deixou de lado o ministério. É uma pena que não está todo mundo aqui hoje. Sentindo falta de alguns. Filho não é empecilho. Filho não é fardo. Toma vergonha na sua cara.
Quando a Ana nasceu, isso marcou a gente. Aí a Ana estava com 9 dias. Você não precisa ser louco assim também não, tá? A Ana estava com 9 dias. Aí a gente foi numa consulta no médico, a Lívia falou, aqui, eu posso sair com ela? Aí eu falei, depende, você quer ir o quê? Numa balada? Ela, não, eu quero ir na igreja. Eu falei, pode. Você põe ela no bebê conforto, põe aquele mosquiteiro assim para as pessoas não ficarem tirando ela do bebê conforto e vai. E a gente foi para uma vigília, com 9 dias de nascido a Ana Clara. Tem gente, irmãos, negligenciando o ministério por conta da família, iludido por conta de uma filosofia que está só te enganando. Tem gente negligenciando, irmãos. Olha, isso também tem sinais para nós. O primeiro sinal é esse que eu acabei de falar, é a negligência no serviço a Deus. Quando a sua prioridade está excessiva na família, você negligencia o serviço a Deus. Aí você começa a usar a família como muleta. E às vezes, vou ser sincero, você nem faz isso tudo pela família, ela só serve de muleta para você. Às vezes você nem é isso tudo que você quer aparentar ser, você só está usando a família de muleta, o que é pior. Você só está usando uma desculpa. Você é um mau pai. Você não é presente, mesmo deixando a igreja de lado. Aí lascou, irmãos. Se você diz que você não vai fazer por conta da família e você é um péssimo pai, aí você está perdido. Se você diz que você não vai estar por conta da família e você é uma péssima mãe, aí lascou, irmãos. Aí você negligencia o serviço a Deus, você tem falta de envolvimento com a igreja, você desconsidera o seu chamado. É como se estivesse enterrando talentos. Você não testemunha, perde a oportunidade de testemunhar para os seus filhos. Aí isso traz danos ao crescimento espiritual, traz danos ao testemunho, traz dano à igreja, traz dano à sua relação com Deus, traz danos à própria família. Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 6:33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 18:29 e 30, então respondeu Jesus, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber muitas vezes mais nesta era, e na era futura, a vida eterna. Então, irmãos, o que a gente precisa, concluindo, cadê o Renan? Concluindo, a gente precisa de equilíbrio. A gente precisa encontrar o tesouro chamado equilíbrio. A nossa geração precisa encontrar o tesouro chamado equilíbrio. Sabe por que as pessoas estão matando uma outra, umas às outras? Porque não tem equilíbrio. Você sabe por que o mundo está mais violento? Por causa dos extremos. Porque equilíbrio se tornou um tesouro. Você já parou para pensar como está difícil achar uma pessoa equilibrada? É por isso que os consultórios de psiquiatria estão lotados, irmãos. Como tem gente desequilibrada, irmãos. Chega a assustar. Tem muita gente desequilibrada. Equilíbrio se tornou um tesouro, irmãos. E aí Deus precisa estar no centro. Deus precisa estar no centro para que Ele ajude a gente a equilibrar. Quando Deus está no centro, irmãos, eu vou saber o tempo certo que eu preciso largar tudo pela minha família. E olha, vai ter momentos na sua vida que você talvez precise largar tudo pela sua família.
Vai ter momentos que talvez você precise dizer, por mais que isso doa em você: pastor, eu não vou esse ano caminhar como eu costumo caminhar na igreja, por conta da minha família. Então a gente precisa equilibrar, irmãos, a gente precisa equilíbrio. Deus precisa estar no centro. E aí, quando Deus está no centro, a primeira coisa que a gente tem que fazer, grave isso, é fortalecer a conexão com Deus, com Ele. Porque se em primeiro lugar eu não fizer isso, Ele não vai estar no centro. Então, para que Deus esteja no centro, a primeira coisa que eu preciso estar é conectado com Ele. Com Ele. Eu preciso priorizar meu tempo devocional. Eu preciso priorizar o meu tempo de oração, mesmo em meio a uma agenda cheia. Nem que isso me custe. Mas pastor, eu saio de casa às 5 horas da manhã e meu dia é todo ele intenso. Eu acordo às 4, acordo às 3:30 e fica de 3:30 às 4 com o Senhor. Nem que isso lhe custe. Aí você vai ter que priorizar algo. Priorizar Deus. Priorizar um tempo devocional, mesmo em meio a uma agenda cheia. Meu celular não para, desde o momento que eu me conecto no trabalho até a hora de eu dormir. O meu celular é o tempo inteiro. Priorize Deus. Priorize a sua conexão com Ele. Olha, crie o hábito de buscar direcionamento de Deus antes de tomar uma decisão. Você tem a possibilidade de mudar de emprego, consulta a Deus. Você tem uma oportunidade de abraçar um novo negócio, consulta ao Senhor, pede a direção dEle, busque a Ele, antes de você dizer sim a tudo. Olha, para de dizer sim para tudo. Segunda estratégia para ter equilíbrio: organize o seu tempo. Irmãos, não dá para viver em 2025 em nenhuma área da vida sem planejamento. Quem vive hoje em alguma área da vida sem planejamento está fadado ao fracasso. Não cabe mais. A igreja hoje que ela não tem planejamento, ela não cresce, ela não ganha pessoas, ela não avança. Se o seu trabalho não tem planejamento, você está fadado ao fracasso. Se a sua agenda não tem planejamento, você está fadado ao fracasso. Se discipline, faça um planejamento da semana e coloque as coisas no seu lugar, com o tempo que precisa ter. Estabeleça limites. Tenha momentos de descanso. Terceira estratégia para que você tenha equilíbrio: fortaleça o seu casamento, o relacionamento com a sua família. Eles nunca podem estar fracos. Quando você precisar abrir mão da família para se dedicar à igreja, teu casamento tem que estar forte para isso. Quando você precisar abrir mão da família para se dedicar a um momento de trabalho, a um estudo, a uma formação, o seu casamento precisa estar bem. Para você sair de casa para assumir um desafio profissional que vai te exigir mais tempo, o teu casamento tem que estar bem. Para você estar mergulhado na igreja em um projeto, o teu casamento tem que estar bem. Então, fortaleça ele, fortaleça o relacionamento com a sua família. E aí eu não estou falando de tempo de quantidade, eu estou falando de tempo de qualidade. Tempo de quantidade não quer dizer nada. Às vezes a gente pode passar o dia inteiro dentro de casa e distante. Não é quantidade, é qualidade. Irmãos, eu vivo a mesma luta que você. A mesma luta. Eu chego feliz, às vezes querendo reunir a família. Vamos comer alguma coisa. E as crianças querem ficar só no celular. E a gente tem que tirar. E ela chega a chorar. Não tem nada para fazer. Olha para mim, conversa comigo. Conversa com a sua irmã. É o mundo de hoje, irmãos. Eu e você estamos inseridos nele. Os seus desafios são os meus, são os nossos. Olha, gerencie o seu trabalho sem que ele domine a sua vida.
Cuidado com a cultura secular. Qual é a cultura secular? Você precisa ser perfeccionista. Quanto mais você trabalhar, melhor. Cuidado. Quanto mais você tem, mais você precisa ter. Você só será feliz quando, aí você começa a colocar listas. Eu serei mais feliz quando eu tiver o carro que eu não tenho. Eu serei mais feliz quando eu tiver a casa que o outro tem e eu não tenho. Eu serei mais feliz quando eu tiver o cargo. Cuidado com a influência do mundo. Sirva no ministério, sem negligenciar a sua vida. Faça reajustes e avaliações continuamente. Deus no centro e equilíbrio. A gente não precisa de uma pirâmide para dizer a importância da nossa família. A gente precisa de Deus no centro e equilíbrio e sabedoria para fazer todas as coisas que precisamos fazer. A família, irmãos, é um presente de Deus para nós. É algo precioso que Deus nos deu. Mas o trabalho é para você trazer realizações pessoais e suprir a sua casa. E dar o melhor para a sua família. E o ministério, você sabe o que é o ministério? Vou terminar dizendo isso. O ministério é aquilo para o qual Jesus deu a sua vida. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele amou tanto a igreja que ele deu a sua própria vida. Se Cristo amou a igreja e eu não vou amar, eu vou negligenciar? Jamais. Então, que a gente possa buscar o equilíbrio de Deus no centro da nossa vida e a sabedoria para poder fazer aquilo de melhor que Ele coloca nas nossas mãos. Pai, obrigado por esta manhã, por esse tempo aqui juntos, por esse momento de aprendizado. Que estas palavras proferidas aqui continuem no nosso coração, na nossa mente, e que Teu Espírito Santo trabalhe nelas, Deus, nos fazendo compreender, nos fazendo entender e, sobretudo, mudando práticas da nossa vida que venham trazer glorificação para o Teu nome. Te peço uma bênção especial por cada família aqui representada nesta manhã. Que o Senhor esteja atendendo a cada um de acordo com as suas necessidades, abençoando cada lar aqui nesta manhã, Pai, para que sejamos famílias, ainda que imperfeitas, saudáveis, para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.